doação, então, o contrato de doação, eu preciso lembrar de quem doa. Quem doa é o doador. Quem recebe? O donatário. Essa doação tem que ser por livre e espontânea vontade. E quando eu falo da doação, olha que interessante, ó, nós temos requisitos importantes que tem que ser verificado, né, antes de fazer o ato de doação. Então, vem comigo aqui, olha que interessante, ó. Nós temos aqui o ânimos donante, né? Professor, que é esse ânimos? O ânimos é a vontade de doar. Então é um requisito que é contado nesse negócio. A transferência de bem para patrimônio do donatário. Tem que ser uma transferência de um bem, que agrega o patrimônio. É o segundo requisito, senão não é doação. Professor, eu gosto de um candidato e eu vou pegar os panfletinhos dele e vou fazer a panfletagem dos panfletinhos dele. É uma doação? Não é. Porque, na verdade, não agregou o patrimônio dele. Eu só falo em doação quando eu agrego o patrimônio. Ou seja, eu te dou um carro, você agora tem mais um carro, ou tem um carro, então isso agregou o seu patrimônio. Isso é doação. Quando eu falo quando eu faço algo sem agregar patrimônio, eu costumo dizer, eu brinco em sala de aula, que é um favorzinho, não é isso? Né? Eu ligo pro Felipe aqui, amigo nosso do Cresce, aqui, e falo, Felipe, faz um favor para mim. Aí ele faz. Isso é um favorzinho. Né? Não é doação. Doação tem que agregar patrimônio, tá bom? Então guarde isso, hein? E a aceitação do donatário. Quando eu falo de doação, tem que ter aceitação. Então, 3 requisitos. O ânimo de doar, né? Esse é o primeiro. Agregar patrimônio, transferência patrimonial, o segundo. E nós temos o terceiro, a aceitação do donatário. Olha que interessante. Doar é por livre, espontânea vontade, ato, por pura liberalidade. Eu faço porque eu quero. Quando a gente fala de doação, um contrato de doação, esse contrato nós temos que respeitar sim o artigo 108 do Código Civil, que a gente tanto conhece para as transações imobiliárias. Você sabe muito bem, quando você vai praticar a compra e venda de um imóvel, você, quando esse imóvel é acima de 30 salários mínimos, você precisa, né, certamente fazer uma escritura pública no cartório tabelião. É isso mesmo, faz no cartório tabelião uma escritura pública. Faz essa escritura pública no cartório tabelião, e aí, feita essa escritura pública, você consegue registrar. Doação, a mesma coisa. Quando eu falo de uma doação de um bem imóvel acima de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer através de escritura pública. Então, fique atento em relação a isso. Quando eu falo de doação, quero que você saiba também que nós temos aqui o artigo que trata do assunto, que é o 539 do Código Civil. O 539 do Código Civil, ele trata da doação e ele esclarece que a doação é um ato por mera liberalidade. É o artigo que vai tratar justamente dessa doação. Quando eu falo de doação também, o professor quer tratar aqui dos requisitos. E aí nós vamos entrar na capacidade. Olha que interessante, ó. Quem recebe a doação pode ser menor. Pode ter menos que 18 anos, segundo o Código Civil. Mas quem vai doar, o doador, ele tem que ser maior e capaz. Não vamos falar de maior, vamos falar de capaz. Pronto. O que é capaz? Capaz é quem tenha mais que 18 anos e também não tenha nenhuma incapacidade. Não estou falando de incapacidade física, estou falando de uma incapacidade mental. Então, ou seja, quem vai doar tem que ser capaz, tá? E não adianta, infelizmente, a questão de direito tem esse objetivo de quebrar essas lendas jurídicas. Tem muita bobagem que a gente escuta por aí em relação à capacidade. Muita gente fala, a partir dos 65 anos ele não pode mais vender nada, não pode mais doar nada sem autorização dos filhos. Não é verdade não, tá? Um grande exemplo que eu trago para você é o Silvio Santos. Quantos anos tem o Silvio Santos? E o Silvio Santos continua administrando, fazendo total gestão do SBT. Não é isso? Então, não existe isso. Isso é uma ilusão, isso é uma lenda jurídica. Da onde tiraram isso? Provavelmente do casamento. Porque o casamento, a partir de uma certa idade, você é obrigado a casar pelo regime de separação total de bens para proteger essa pessoa que tem uma certa idade. Mas isso não tem nada a ver no mundo dos negócios de algo obrigatório, anuência, autorização, declaração. Se você é lúcido, pode ter 80 anos, 100 anos. Se você é lúcido, você pode sim tocar os seus bens da forma que você quiser, respeitando o Código Civil, é claro, e respeitando os herdeiros necessários. Quando eu falo de doação, então o primeiro ponto importante, que se eu for doar um bem imóvel acima de 30 salários mínimos, eu preciso sim fazer isso. Eu preciso fazer realmente essa doação através de escritura pública, não tem como fugir disso. A doação também, eu tenho que respeitar os herdeiros necessários. Então, se eu tenho filhos e eu quero doar bens para terceiro, eu não vou poder doar a totalidade desses bens. E tem tudo a ver com o regime de casamento também. Por quê, professor? Nós temos 4 regimes de casamento. Nós temos o regime de separação total de bens, união universal de bens, temos ainda o regime parcial de bens, que é o atual, o automático, se você não optou por um pacto antinupcial, é esse que você vai casar, e tem a separação final nos aquestos. Quando eu falo de doar, se você é casado, eu preciso checar esse regime para saber o que você pode doar.
Nós sabemos, vamos usar como exemplo o regime parcial de bens. Tudo após a constância do casamento é dos dois. Isso prevalece na união estável em regra também, porque a união estável também posso pactuar regimes. Olha que interessante, eu sou casado pelo regime parcial de bens, eu conquistei um apartamento. Se eu vou doar para você esse apartamento, existe o quê? Um impedimento. Porque esse apartamento não é só meu, esse apartamento também é da minha esposa 50%. Então eu só posso doar a minha parte. Só que a minha parte, eu também não posso doar os 50% para você. Porque da minha parte dos 50%, 25% é reservado aos herdeiros necessários. Ou seja, se eu tenho os filhos, vai ficar para os filhos. Então veja, muita gente chega no escritório, o professor tem escritório de advocacia em São Paulo, muita gente chega no escritório e fala assim, eu não gosto da minha filha, não me dou bem com ela, com a minha esposa estou me separando, eu quero doar meus bens, não quero deixar nada para ninguém. Já não foi uma ou duas vezes que aconteceu isso. E aí você tem que contar a história real, conforme a lei, conforme a legislação. Ou seja, você tem que perguntar, você casou em qual regime? Parcial de bens. Você conquistou esses 3 apartamentos, esses 2 terrenos, essas duas casas quando? Após o casamento. Pronto. Você já tem um sócio, a meeira ou meeiro. Você já não pode doar 100%, porque você não é dono de 100%, então sobrou 50%. Aí a pessoa fala assim, então vou doar 50%. Também não pode, porque essa doação tem que respeitar os herdeiros necessários. Então, dos 50% que você tem, você só pode doar 25%. Então, olha só a situação, né, da doação no nosso Brasil. Nós temos, né, a legislação, o Código Civil, ele realmente esclarece o sistema de doação, e quando eu faço a doação, eu preciso sim reservar a parte dos herdeiros necessários e doar sim a parte que me cabe. Eu não posso contar com a parte do meeiro ou da meeira. E isso, claro, dependendo da espécie do casamento, do regime de casamento, normalmente do parcial de bens, união universal de bens, ou de mistura todo o patrimônio. Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo de capacidade, olha que interessante, então o incapaz não pode doar nada, hein? Professor, incapaz pode doar? Não, não pode doar nada. Para que eu possa doar, eu preciso ser capaz. Nós temos no Brasil a incapacidade e 2 incapacidades estudadas pelo Código Civil. A primeira incapacidade é a incapacidade absoluta. Essa incapacidade quer dizer que o sujeito tem menos que 16 anos. Isso a gente está falando só em relação à idade, mas tem outras espécies de incapacidade também. Para facilitar e ficar didático, vamos bater mais na idade, que é tão importante aqui para nós. A incapacidade absoluta, menos que 16 anos. Dos 16 aos 18, essa incapacidade ela é relativa. Na incapacidade absoluta, nos negócios imobiliários, ele pode transacionar sim, mas precisa da representação do pai e da mãe ou do representante legal. Com 16 aos 18, ele precisa sim da assistência. No contrato de compra e venda, compromisso, locação, precisa ter a prova que o pai e a mãe assinou com ele, assistência. Então guarde assim, menos que 16, representado. 16 aos 18, assistido. E isso, para a doação, não supre, né, a incapacidade, não dá para suprir essa incapacidade. Ou seja, isso para os negócios jurídicos, legal, ok. Um cantor de funk quer comprar um imóvel, pode? Com 17 anos? Pode. Basta ele pedir que o pai e a mãe o assista no ato, né? Então assine com ele na compra e venda do imóvel. Isso é muito comum, os youtubers, né? Nós temos diversas profissões novas, isso, cantores sertanejos, cantores de MPB com 16, 17 anos, que têm condições de comprar imóveis no seu nome, mas vai precisar do auxílio do pai e da mãe, ou seja, o pai e a mãe vai ter que assistir na transação imobiliária. Pode ainda emancipar. Emancipação é o quê? Antecipação da capacidade. Emancipação antecipa a capacidade. Existe emancipação voluntária no Brasil, é aquela que o pai e a mãe quer, deseja, vão lá e acabam fazendo uma escritura pública de emancipação, no tabelião de notas. Existe a emancipação que é chamada legal, em virtude de concurso público, assumir a posse do concurso público. Existe uma situação também que é de curso superior, nível superior, também emancipa por lei, essa emancipação legal. Casamento também emancipa, inclusive com menos de 16 anos, né, é uma exceção que nós temos. E nós temos ainda a autonomia financeira, então é possível o sujeito com 17 anos ser emancipado pelos pais, ou a lei emancipar, também o procedimento é o mesmo, via cartória. E olha que interessante, isso começa a acontecer cada vez com mais constância, porque hoje mudou muito, né? Hoje nós temos aí os youtubers, nós temos cantores de funk e outros ritmos, e o sujeito com 17 anos muitas vezes tem autonomia financeira, sim, é uma realidade no nosso país. Então, fato é que isso dá direito a emancipar. Não podemos esquecer da emancipação, a terceira emancipação, que é a judicial. Então, a primeira emancipação é a voluntária, segunda emancipação é a legal, terceira emancipação é a chamada judicial. Quando o pai quer, a mãe não quer, ou vice-versa, vai parar na justiça. E o juiz que vai sentenciar se emancipa ou não. Quero lembrar você que nós temos a figura também da interdição. Diferente da emancipação que antecipa, né, a capacidade, a interdição ela não
antecipa nada, ela retira, né? Ela retira, ela acaba com a sua capacidade. Quando eu vou interditar alguém, é que essa pessoa não pode mais praticar os atos da vida civil. Então essa pessoa vai ter um representante legal. Fique atento, porque esse é um assunto que tem tudo a ver com capacidade e gera nulidade aqui na doação. Então guarde isso, para doar tem que ser capaz, ou seja, tem que ter 18 anos e capacidade, senão não pode doar. Quem recebe o donatário pode ser menor. O donatário pode receber. Inclusive, olha que interessante, o nascituro. Professor, o que é a figura do nascituro? O nascituro é aquele que nem nasceu ainda, né? Está no ventre materno da mãe, mas não nasceu ainda. Já existe uma expectativa de direito, ou seja, o nascituro pode receber uma doação, mas ela só vai se tornar válida a partir do momento que ele nasça com vida, tá? Mas também a nossa legislação, a nossa jurisprudência, a doutrina também regulamenta a doação para o nascituro. Quero discutir com você o artigo 550 do Código Civil. O artigo 550 deixa muito claro a situação do adultério. Olha que interessante, hein? Ou seja, o amante. Professor, vou doar um imóvel para meu amante. Como que fica essa situação? Olha que interessante, ó. A doação do cônjuge adultério ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, por seus herdeiros necessários até 2 anos depois da dissolvida sociedade conjugal. Ou seja, se o sujeito ele doa para amante ou para o amante um bem, o filho, a esposa, o marido fica sabendo, ele pode pedir uma nulidade dessa doação até 2 anos, tá? Então é outra figura importante que aparece, que é objeto de discussão judicial. Certamente acontece muito, né? É uma realidade, muitas ações, o nome correto da ação é ação declaratória de anulidade ou nulidade, tá? Para esse negócio jurídico. Tem mais assunto importante, então volta para cá, olha só. O professor quer falar também sobre as espécies de doações, isso é muito importante. A primeira espécie de doação é a chamada doação pura e simples. Professor, o que é a doação pura e simples? É aquela doação a mais convencional possível. Eu vou doar para o Felipe, vou dar um apartamento. Vou dar para o Felipe. Felipe casou agora, o Felipe é meu amigo, vou doar um apartamento para ele. Vou doar um apartamento para ele, só que eu posso doar desse jeito, sem fazer uma conferência? Não. Eu preciso, essa doação tem que ser analisada com muito carinho. Esse apartamento, será que é só meu? Ah, não. O professor Júlio é casado, regime parcial de bens. Ele conquistou esse apartamento após a constância do casamento. Pronto. Eu já não posso mais doar para o Felipe, porque esse apartamento não é só meu. Eu tenho a meeira, ou seja, ela também é proprietária de 50%. O professor Júlio tem uma filha, a Heloísa. Quando eu falo da filha, olha que interessante, eu tenho uma herdeira. Então também não posso doar os meus 50%, porque eu tenho que reservar a ela 25%. Ou seja, eu posso doar para o Felipe só 25%. Então, olha como a doação eu preciso analisar regime de casamento, eu preciso analisar se tem ascendente, descendente, tudo isso é válido, precisa ter muito conhecimento de direito civil para que eu possa fazer uma doação que não gere nulidade, tá bom? A doação mais simples possível, né, tanto é que é chamada de simples e pura, é essa, eu dou por doar. Eu vou fazer a doação, mas sem exigir nada, tá bom? Então fique atento em relação a isso. A próxima doação que aparece aqui é a doação modal ou onerosa. Essa doação é diferente, hein? Essa doação eu já vou exigir alguma coisa. Eu falo, Felipe, eu tenho uma avó de 97 anos. Cuida da minha avó e se você cuidar dela, a hora que ela morrer vou doar para você um apartamento. Professor, qual que é essa doação? Onerosa. Ela tem um encargo, essa doação. Tanto é que tem vários nomes, né? Tem modal, encargo e onerosa. Então essa doação é diferente da pura e simples, que eu dou por doar. Essa doação você tem que cumprir com uma obrigação, senão não tem doação, tá? Então também é interessante. Existe a doação remuneratória, a terceira espécie. Essa doação é interessante por quê? A doação remuneratória é uma doação que eu faço, normalmente, a título de pagamento. Eu tenho um assessor, falo, vou doar para você. Mas por que você vai doar para mim? Porque eu vou doar a título de remuneração. Você trabalhou comigo muitos anos, foi fiel, foi bacana, eu vou te ajudar. Essa doação é chamada doação remuneratória. O nosso sistema, o Código Civil e a legislação permite isso. Doação remuneratória, eu estou te dando a título de premiação, tá? Então essa doação é chamada doação remuneratória. Inclusive, é uma tese para fugir do comodato. Muita gente usa isso até para fugir e estragar um eventual uso de capião. Então, olha só que interessante, ó, tem mais informações importantes. Nós temos ainda a doação condicional, eu vou condicionar algo, é uma doação que também acontece muito. Eu vou doar uma casa a você, mas essa casa tem que ser uma fundação de defesa do consumidor, de proteção à mulher, também é uma doação que acontece muito. Existe a doação a termo, a doação conjuntiva,
são doações importantes. Mas a doação que mais acontece aqui, que é importante das espécies, é essa doação nascituro. Ou seja, a doação nascituro, o ser não nasceu, né? Está no ventre materno da mãe. Nasceu com vida, ele recebe a doação, tá? Então também é importante sempre verificando essa cadeia, esse procedimento de doação, se é que eu posso doar, porque vai depender do regime de bem, se é casado ou não, se tem ascendentes ou não, a totalidade. Mas eu quero falar de uma doação também que é algo novo, né? É algo que a doutrina fala pouco ainda, que é a doação de forma periódica, ou ainda subvenção. Professor, o que é essa doação? É uma pensão, é isso mesmo. Uma criança fala, vou doar para essa criança... todo mês eu vou doar para ela R$2.000, porque eu tenho dó dessa criança, esse adolescente precisa estudar, se eu tenho condições eu posso fazer isso, é a chamada doação periódica, tá? Tem outros nomes também, mais utilizado como subvenção, é uma doação com cara de pensão, olha que legal. Chegou o grande momento, hein, que eu gosto bastante, que é pergunte pro professor, roda a vinheta. Vamos lá, Amadeu, a pergunta boa, abraço para você. Quanto economizo se doar para meu filho como usufruto meu, ao invés de falecer e ir para inventário? Tenho 2 filhos e doaria 50% para cada um, usufruto meu. Esse tipo de doação é adiantamento da legítima. Você, na verdade, isso é muito comum, faz a doação para os filhos e consegue aí ajudá-los em eventual falecimento, eles não vão ter que fazer um inventário. E por que a gente foge de inventário? Porque inventário nós temos uma tributação realmente complicada, complexa. Hoje o inventário você tem que ser feito aí em 60 dias, passou de 60 dias até 180 dias a multa é em dobro, e passou de 180 dias fica pior ainda a situação. É um tributo que vai depender de cada estado, né, tem a sua cota, mas fato é que todo mundo foge, porque realmente é oneroso. Então é uma forma de você resguardar os seus herdeiros. A doação, quando é feita para adiantar legítima, ela é legal, ela é possível, acontece com constância, você está ajudando os seus herdeiros sim, mas oriente sempre fazer essa doação, conforme você falou, com usufruto. Já teve casos no escritório que a mãe e o pai doou para a filha uma casa grande, foram morar num apartamento, só que a obra no apartamento atrasou. A filha, junto com o marido, botou para fora o pai e a mãe, falando que a casa era deles. E, professor, mas por que fez isso? Porque não tinha usufruto vitalício. Na verdade, quando doa, né, e fez essa doação para adiantar legítima, acabou aí não sendo mais proprietário e não se resguardou. Então, oriento sempre, eu defendo muito isso, vai doar, doa, mas com usufruto vitalício. Acho que é uma proteção para o doador, porque a gente não sabe, né? Às vezes a esposa ou o marido casa com alguém aí que tem intenções diferentes, e foi o que aconteceu nesse caso. Você vê, doou para ajudar a filha e infelizmente foram colocados para fora de casa porque atrasou a obra do apartamento, ou seja, eles foram pagar aluguel. Olha o absurdo da situação. E aí o casal, né, idosos, filha, mas isso atrasou, vai atrasar uns 6 meses. Não quero saber, pai, não dá para morar com vocês atrapalham o meu casamento. Mais ou menos assim, é maioridade. Então, essa doação, ela é possível e você vai economizar, na verdade não você, né, mas os herdeiros vão economizar e muito, porque nós estamos falando da doação, nós estamos falando de impostos diferentes, né, tributos diferentes, então vai economizar algo em torno aí, no mínimo 25% do valor a ser gasto no inventário, tá? No mínimo 25%, vai depender de cada estado, tá bom? Um abraço para você. Luiz Antônio Finger, comprei um imóvel em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço pessoal do Rio Grande do Sul, hein? Matriculado no registro de imóveis. Novo Hamburgo, porém, a origem desta matrícula é oriunda de um formal de partilha expedido pelo cartório judicial de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Como posso saber se esta matrícula é regular ou passível de anulação ou nulidade, uma vez que seu registro ferir o princípio da territorialidade do título? Olha só, Luiz, eu costumo dizer que quando a gente solicita uma matrícula de imóvel, seja matrícula ou transcrição, nós estamos fazendo algo buscando a segurança jurídica, mas numa transação imobiliária nós nunca vamos ter uma segurança jurídica de 100%, isso não existe, né? Porque pode ser desapropriado o imóvel, pode ocorrer uma requisição administrativa, ou seja, o Estado, o município, a União, essa casa está caindo, você perdeu a casa. Pode ser tombado, área de APP, área rural, né? Área de preservação ambiental. A verdade é uma só, não temos segurança absoluta em relação ao domínio nesse país, não temos. Em relação à matrícula, eu sei que a sua preocupação é uma ação de nulidade nesse caso. Nós temos a ação declaratória de nulidade e a ação declaratória de anulabilidade. Mas se o cartório, né, você fez o registro, se o cartório falou, eu sou competente, ele está assumindo o risco. Então amanhã depois, se acontecer alguma coisa, alguma fraude, uma dupla matrícula, você pode inclusive processar o cartório, é uma realidade, né? Mas se você já tem a matrícula com o seu nome
isso já é importante. E acontece mesmo, o direito registral brasileiro, que realmente é um direito que começou e também utilizou resquícios do direito português, tem algumas falhas. Nós temos no Brasil imóveis sem registro em lugar nenhum, é uma realidade. E no passado nós tínhamos troca de competência. Eu pegava um bairro e falava, quer ficar com esse bairro? Você é oficial do cartório, eu oficial de outro cartório. E a gente trocava, isso não acontece mais. Tanto no passado que o cartório passava de pai para filho. Hoje isso não acontece mais. Então existem essas falhas registrais, tá? Então não tem jeito. Se está no seu nome, ótimo. Se alguma coisa acontecer, e sem falar que se fosse um caso, não estou te falando isso porque precisaria analisar a situação concreta, fazer um uso capião para sair uma matrícula nova no cartório correto, mas teria que analisar a situação de forma concreta. Me parece que não é o seu caso, tá bom? Um abraço para você com muito carinho. Chegamos ao final do nosso programa, mais um Questão de Direito, não vai perder os próximos temas, hein? Selecionados com muito carinho, escolhidos por você, tá bom? Desejo sucesso, amor, paz e saúde a você. Tchau!